Ei, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o último dos gominhos desse fruto do Espírito, né? Porque a gente vê muitas pessoas falando que o fruto do Espírito é como se fosse uma laranja. A laranja é um fruto inteiro. Você abre ela e tira os gominhos. Então, cada um desses que a gente tem estudado esses dias é um desses gominhos que forma o fruto do Espírito, né? E hoje nós vamos falar sobre domínio próprio. Difícil, não é verdade? É. Vamos lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E o 23 diz: contra essas coisas não há lei. Amém? O domínio próprio é o mais difícil, eu acho. Por quê? A gente não gosta de se dominar. Quando a gente vê, a gente já falou aquilo que não era para ter falado. Quando a gente vê, a gente já brigou e o outro já ficou triste, já ficou decepcionado, já ficou cabisbaixo, não é verdade? Quando a gente vê, fala, falei, não era para falar. Isso é falta de domínio próprio. Tem um estudo do pastor Tiago Assunção, que eu quero ler para vocês. Ele é da 8ª Igreja. Ele fala sobre algumas coisas do domínio próprio. Domínio próprio significa autocontrole e o poder de dizer não a seus impulsos quando não são bons. Aí ele fala domínio da língua. Essa é difícil de dominar, né? Domínio da língua. Muitas brigas podem ser evitadas com um pouco de domínio da língua. Domínio dos desejos, isso aí é para aquelas pessoas que não conseguem ficar sozinhos, pessoas que não têm domínio sobre os seus desejos da sua carne. E você precisa disso se você não é casado. Se você é casado, à vontade com a sua esposa, mas o jovem que tem dificuldade de se preservar santo antes de casar, né? É muito difícil esse domínio dos desejos. Domínio da ira. Domínio da ira. A palavra de Deus diz que é pra gente não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. E a gente não deixa só um sol, não. A gente deixa 2, 3, 4, uma semana inteira, um mês inteiro, um ano inteiro de sol se pondo sobre a nossa ira. Ai, que triste, porque isso vai gerar em nós uma raiz de amargura, isso vai gerar em nós sentimentos ruins, coisas ruins, e você fica até doente por causa disso. Então, o domínio próprio é muito necessário. Aí, mais para frente, ele fala: o domínio próprio pensa antes de falar e de agir. O domínio próprio pensa antes de falar e de agir. Para analisar você aí um pouquinho. E veja se você pensa antes de falar e de agir. Só analisa assim os últimos dias, não vai muito longe. Analisa os últimos dias. Você teve domínio próprio? Você pensou antes de falar e antes de agir? Você perguntou para Deus? Perguntar para Deus, então muita gente nem lembra que ele existe nessa hora, não é verdade? Você perguntou para Deus, Senhor, é para eu falar? Porque às vezes acontece alguma coisa, ou Deus te mostra alguma coisa, Deus te fala alguma coisa, e não é para falar, é só para você orar e guardar para você. Ora por aquela situação ou aquela pessoa e guarda para você. Então, pensar antes de falar e de agir, nós precisamos urgentemente disso. Quando for provocado, não revide. Meu Deus, vai ficando cada vez pior à medida que eu vou lendo aqui, não é verdade?
A pior coisa, a coisa mais difícil é não revidar. O domínio próprio, ele te traz para esse lugar de você respirar fundo e aguardar, passar aquele momento de raiva, né, de momento de afã, um momento que as pessoas estão mais afloradas. Aí depois você vai lá e conversa, e sem revidar. Um revida, às vezes o outro te provoca esperando que você revide, para que tenha uma briga. Porque tem gente que gosta de uma confusão, de uma briga. E se você se cala, ou se você dá uma palavra branda que ameniza o furor, como dizem Provérbios, então vai ficar tudo tranquilo. Agora, se a pessoa vem irada e você vai duplamente irado, é briga na certa e até morte, não é verdade? Então, assim, a gente precisa muito, urgentemente, de domínio próprio. Se o mal bater à sua porta, o domínio próprio o repelirá. Aí ele diz assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. E o primeiro texto era Gênesis 4, 7. Esteja disposto a pedir perdão. Também é outra coisa que as pessoas têm dificuldade, que é pedir perdão. Se você errou, peça perdão. Se você não errou também, peça perdão. Eu já tive algumas experiências de não estar errada e ir lá e pedir perdão à pessoa. Por quê? De alguma forma aquela pessoa ficou magoada comigo, ficou, né, irada comigo ou qualquer outra coisa. De alguma forma, mesmo eu achando que eu não fiz nada, mesmo eu não tendo feito nada, a pessoa ficou. Então peça perdão, não custa nada, não faz mal, não vai te matar, não vai deixar você, não vai, e vai fazer bem, tanto para você quanto para o outro, principalmente para o outro. Então não custa nada você pedir perdão, mesmo que você não tenha feito nada. É fácil o que eu tô te falando? Não é. Mas se você tentar, você vai ver como é gratificante. Porque às vezes o que tá faltando é só isso. E você entrega para Deus. Se você não estava errado e foi lá e você acertou e pediu perdão, entrega para Deus a pessoa e fala: Senhor, tá nas suas mãos, o Senhor resolve. Eu não vou fazer nada. E pronto. E vou viver a minha vida feliz, seguir caminho, virar a página, seguir caminho. Por quê? Às vezes é uma pessoa que não é legal caminhar junto. Então aconteceu essa situação, vocês tiveram esse desgaste, você foi, se acertou, mas segue o seu caminho e deixa ela seguir o caminho dela. E não é bom andar junto, não anda. Tem gente que não é bom andar junto. Tem gente que te traz em você sentimentos ruins. Tem gente que tem propensa. Tem gente que é aquela pessoa que tira de você tudo de ruim que tem, que bota pra fora. Então, tudo de ruim que você tem, sabe? Então, você está buscando o quê? Uma vida em santidade. Você está buscando o quê? Crescer de glória em glória, estar parecido com Jesus. Nós estamos, durante esses dias todos, estudando sobre o fruto do Espírito. Por quê? O fruto do Espírito, uma situação dessa, cada um desses gominhos servem para que você esteja cada vez mais parecido com Jesus. E não é isso que a gente quer aqui nessa terra enquanto a gente está aqui. A gente quer se parecer com ele, viver como ele viveu, andar como ele andou, falar o que ele falava, ser manso, ser humilde, ser tranquilo, ter domínio próprio, ter amor, ter, né, bondade, fidelidade, amabilidade, tudo que a gente estudou esses dias. Não é isso que a gente quer ou você não quer? Você quer continuar vivendo essa vida que você está vivendo, mais ou menos? Você quer continuar levando a vida do jeito que você está levando? Você é feliz levando essa vida que você leva? Meio que distante de Jesus, sem um compromisso real com Jesus? Porque o que mais a gente vê hoje em dia são pessoas que falam: ah, você é cristã? Ah, eu sou cristã. Mas não tem um compromisso com Jesus.
um compromisso de santidade, um compromisso de buscar Ele cada vez mais, o compromisso de crescer em conhecimento, porque eu digo para você, à medida que você vai buscando a palavra e aprendendo, você vai lendo a palavra, você vai estudando na palavra, você vai meditando na palavra, você tem os seus momentos com Deus, você deixa Ele falar com você, você fala com Ele. À medida que isso vai acontecendo no seu dia a dia, as outras coisas você vai deixando automaticamente, porque não cabe mais na sua vida aquelas coisas que você fazia antes, porque você está se transformando, você está mudando para ser parecido com Jesus. Tem um CD não, era um LP da época do Vencedores por Cristo, que tinha uma música, O que faria Jesus em meus passos? Tinha essa música. Então é fácil saber se você está parecido com Jesus. Se você faz alguma coisa e pergunta, Jesus, o senhor faria isso? O senhor falaria isso? O senhor ia se irritar com essa pessoa do jeito que eu me irritei? O senhor ia falar o que eu falei? Não, né? Porque ele tinha o quê? Domínio próprio enquanto ele estava aqui nessa terra. Ele tinha o fruto do Espírito nele. Por quê? O Espírito de Deus estava com ele ali. Eles eram um só. Quando ele foi a oração sacerdotal, ele fez a oração sacerdotal em João 17, ele fala sobre nós sermos um como ele é com o Pai. Assim como ele é um com o Pai, nós sermos um com ele. E quando você é um com Jesus, você não vai mais ter nada disso que eu acabei de falar aqui. Você vai ter sim domínio próprio. Você vai, antes de falar, você já vai ouvir a voz do Espírito Santo falando com você. Não fala isso. Segura, trava a sua língua. Não fala. Eu lembro que há muitos anos atrás eu orei pedindo a Deus que se eu fosse falar alguma coisa que fosse machucar alguém, ou se fosse afrontar alguém ou desrespeitar alguém, porque eu era desse jeito, porque eu hoje estou me transformando a cada dia e o que eu era antigamente tem muita, mas muita coisa que eu não faço mais, muita mesmo. Por quê? A experiência da vida. Hoje eu sou a mulher mais experiente. A experiência vai trazendo, a maturidade traz isso pra gente, né? Então eu orei naquela época, eu orei, Senhor, se eu for falar alguma coisa que não for bom e que for magoar alguém, ou for trava a minha língua, mas não deixa eu falar, a ponto de eu morder a língua, mas não deixa eu falar. Eu lembro que eu fiz essa oração e logo depois eu mordi a minha língua, porque eu ia afrontar, não digo, mas eu ia bater de frente, porque eu gostava de fazer isso, de bater de frente com a pessoa e falar, e quem você pensa que você é? Que isso? Quando eu olho para o que eu era, eu tenho vergonha. Sinceramente, eu tenho vergonha. Porque, meu Deus, como que eu tive coragem de fazer isso? Às vezes eu fico assustada com a minha imaturidade cristã mesmo. Porque o que traz em mim essa mudança é o relacionamento que eu tenho, que eu busco todos os dias ter com o Espírito Santo. É Ele que me dá o domínio próprio. É Ele que transforma a minha vida todos os dias. É uma luta diária que nós temos, que eu tenho, para transformar, para não falar aquilo que a gente... Sabe quando você fala assim, vem na ponta da língua para falar? Sabe quando você fala assim? Pois é. Quando vem na ponta da língua e você não fala, isso é domínio próprio. E a gente precisa disso. Então eu lembro que na primeira oportunidade que eu ia falar, eu mordi a minha língua aqui na lateral, sangrou dentro da minha boca. E na hora eu me lembrei da oração que eu fiz. E eu falei, Senhor, muito obrigado. E eu não falei o que eu ia te falar. Só abaixei a cabeça, deixei a pessoa falar tudo que ela falou, que não era bom. Mas deixei a pessoa desabafar e falar. E eu só falei, tá bom. E continuei andando. Cheguei para o Senhor e falei, olha, obrigado porque o Senhor não deixou eu falar.
Isso foi muito bom para mim. Eu estou aprendendo e eu sei que daqui para frente vai ser melhor. Mas eu quero entregar ele nas suas mãos. O Senhor cuide dele. O Senhor viu tudo que ele falou comigo. Então ele está nas suas mãos. Não é muito melhor fazer isso? Descansei e vivi a minha vida tranquila. É muito, muito, mil vezes melhor você não revidar, você ter esse domínio próprio, você segurar a sua língua, você, mesmo que ela venha na ponta da sua língua, você bota a língua para dentro e fecha a sua boca, mas não fale o que não é para falar. E muitas vezes também o Espírito Santo vai te dar a oportunidade de estar falando com alguma pessoa, com essa pessoa, mas num momento mais tranquilo. Você pode até falar tudo o que você ia falar no outro dia, mas vai ser outro momento e você vai falar com mansidão, você vai falar com amor. Porque o problema da ira é que a gente não fala com amor. A gente fala com raiva, com ira, e aí só sai o que a gente normalmente não falaria. Porque geralmente isso acontece com as pessoas mais próximas da gente, né? Geralmente isso acontece com quem a gente ama, que é pior. Acontece essas coisas da ira, da briga, da gente falar coisas que a gente não queria falar com alguém que a gente ama. Oh, meu Deus! E isso é muito triste, porque depois a gente fala, ai, não deveria ter falado. Aí eu tenho que ir lá, pedir perdão, me acertar com a pessoa. Não é muito, muito mais fácil você não falar? Você segurar sua língua, botar lá dentro da boquinha e se calar? Isso é domínio próprio. Eu fui no dicionário, como sempre eu vou, né? Para ver o que é domínio próprio. Domínio próprio é poder de controlar. Domínio próprio também é... Deixa eu ver aqui. Poder de controlar, controla seus atos e suas emoções. Poder de controlar os seus impulsos, controla seus atos e suas emoções. Então quando você tem domínio próprio, você controla, você tem o poder de controlar os seus impulsos, porque essas coisas que a gente fala é no impulso e depois geralmente a gente se arrepende, não é verdade? E de controlar os seus atos, de fazer alguma coisa que não é legal, e o poder de controlar as suas emoções. Ah, esse aí é o melhor. Você tem um domínio próprio, você consegue controlar as suas emoções. Isso é para uma vida melhor. Então, tudo que nós estudamos nesses dias, hoje é o último, se forma um único fruto do Espírito Santo, que o Espírito Santo que habita em nós nos dá. Então nós precisamos de cada um deles, nós precisamos todos os dias. Então nós temos que falar, Espírito Santo, eu te peço, vai transformando a minha vida e gera em mim o teu fruto, que eu a cada dia mais me pareça mais com Jesus. Eu quero a cada dia estar aqui, ó, neste lugar que é o nosso secreto, este lugar que é o meu lugar de adoração, este lugar que é o lugar que eu aprendo a tua palavra. Eu quero aqui estar neste lugar de transformação da minha vida. Eu quero, Senhor, que o Senhor a cada dia gere em mim o fruto que só o Senhor pode me dar. Eu te peço, Senhor, faz de mim uma pessoa melhor a cada dia, parecida com Jesus. E eu entrego a minha vida ao Senhor, cada área. E você pode colocar para Deus as áreas que você tem mais dificuldade, dessas que nós estudamos nesses dias. Vai falando para Deus, Senhor, eu tenho dificuldade de ser manso. Senhor, eu tenho dificuldade de amar. Senhor, eu tenho dificuldade de ser fiel. Senhor, eu tenho dificuldade de dominar
a mim mesmo, dominar a minha língua, dominar a minha ira. Então é nessa área que eu preciso da sua ajuda. E vai colocando para Deus aquilo que você precisa da transformação. Porque isso aqui que a gente está falando, você vai fazer uma autoanálise, você vai ver quem você é. Você não vai olhar para o outro, vai ver que o outro... Não, isso aqui é pessoal, é eu. O que eu tenho que precisa ser mudado. Aonde eu estou precisando mais da sua ação, Espírito Santo. Vai falando comigo, vai me mostrando e vai me transformando mais e mais a cada dia. Porque eu quero me parecer mais e mais com Jesus. Aleluia, aleluia.